Está lá você, tomando sua cervejinha artesanal com a galera, de boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E pimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. Desde 1956, para a Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Apesar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Olá, tudo bom? Eu sou a Aline da Confraria Pets, nós estamos aqui na Rádio Web EO. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal que saiu na nossa revista, que fala sobre a importância da socialização dos animais. Nós já abordamos isso na revista e hoje então eu convidei a Fernanda, que trabalha na Pet Spot, e o Thiago, que trabalha na Cão Cidadão, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Vamos começar? Bom, primeiro eu vou deixar vocês se apresentarem, né, gente? Podem começar. Meu nome é Fernanda, eu sou veterinária, sou a veterinária responsável técnica pela Pet Spot, então, que é uma pet, que nós temos hotel, creche e banho e tosa. Então, é um lugar que a gente trabalha bastante com a socialização dos cães. Perfeito. Thiago. Eu sou o Thiago, sou adestrador e franqueado da Cão Cidadão. Para quem não conhece, a Cão Cidadão ela é a empresa que foi fundada pelo Alexandre Rossi, o tutor da Estopinha. Trabalho com muita socialização, principalmente de cães filhotes, mas também de cães adultos. E a socialização é uma parte muito importante no desenvolvimento do animal. A gente já pode começar a falar particularmente, né? Porque nós temos animais de estimação em casa. Sim, tu tens cão e gato. Tu tem também... Tenho cão só. Cão. Eu tenho 3 meninos, vocês sabem, né? Já me conhecem, da confraria. Gente, não é fácil, né? Não é fácil. É que nem criança, né? A gente precisa começar com muita paciência, né? Mas por que socializar o animal? Por quê? E qual é a melhor idade de se começar a socialização? Tá. A gente recomenda que comece a partir de 55 dias o adestramento. Porque até os 55 dias a gente recomenda que fique com a mãe e com os irmãos. Perfeito. Isso, se for filhote, né? Exato. Porque a mãe já vai dar uma base para esse animal de limite, da própria socialização entre eles, dele com a mãe, dele com os irmãozinhos, e a partir de 55 dias a gente já pode. E a gente tem um período que é essencial na vida do cachorro, que é mais ou menos até os 3 meses. Então vai dos 55 dias até os 90 dias. Esse é o período essencial na vida do animal. Para o animal aprender. Exatamente. Todos os que pode, que não pode, respeitar a mãe, né? Mas principalmente na questão da socialização, dele começar. O correto é que o tutor consiga apresentar o mundo para esse animal nesse período. Só que aí cai num problema, que aí é da área, que é a questão das meninas, né? Essa que é um tante para os filhotes. Isso, né? Já começa as intervenções e eles odeiam, né? E também tem a questão de os animais que vão ser
que podem ser expostos a doenças nesse período de socialização. Então, a gente tem um grande problema em conseguir conciliar isso, né? A vacinação, que é muito importante, a imunização dos filhotes, mas também tentar fazer essa socialização, porque muitas vezes as vacinas vão terminar próximo dos 4 meses e eles perderam esse período ideal para a socialização. É verdade. Então, é uma coisa que, infelizmente, ainda no Brasil, a gente ainda não tem uma saúde pública muito boa, voltada tanto para pessoas quanto para animais, né? Se fosse, infelizmente, os animais correm um risco muito grande de entrar em contato com doenças num parque. Então, a gente também não pode indicar que eles possam ir, ter um acesso livre, esse acesso tem que ser monitorado, e também evitar esse acesso deles a outros animais, a outras pessoas, a outros ambientes também acaba atrapalhando a socialização. Mas, tipo, dá pra levar o filhotinho, tipo, tem a canga, dá pra deixar ele ali em cima, dá pra fazer esse tipo de socialização? Não é recomendado? Na canga, eu acho que não é recomendado. O que a gente costuma sugerir pro leva no colo. Leva no colo, caixinha de transporte, bolsa, carro. Carro é ótimo, o cachorro consegue ver o mundo, estando num local protegido. Evita o contato com o solo, contato com outros animais que tu não conhece a procedência. Perfeito. Pessoas que estejam tocando no animal e venham tocar no teu animal. A gente pede para evitar. Mas sim, esse cão tem que ir para a rua. Tem que conhecer ouvir barulho, pessoas, né? tem que ouvir barulho, tem que ver pessoas. Tem o Dr. Ian Dunbar, que ele é bem conhecido na área de comportamento. Ele sugere que nesse período tu apresente pelo menos 100 pessoas de perfis diferentes e 100 cães de perfis diferentes. Nossa. Para garantir que tu vai ter um animal sociável para o resto da vida. Se conseguir fazer isso, ele sugere até que a gente faça a festa do cachorro. Porque muitas vezes o que acontece? A pessoa pega um cachorrinho, leva para sua casa e fica ela e o cachorro e mais ninguém pode ficar sabendo. Não, é o inverso. Traz o cachorrinho para tua casa e convida os amigos, os parentes, todo mundo, para esse cachorro já ir acostumando. Mas a gente faz que nem nenê, né? Exatamente. Quer botar no quartinho lá e deixa quietinho. Não faz barulho para não acordar, né? Exatamente. Mas é errado. É errado. A gente tem que fazer justamente o inverso. Mas também não pode ser de qualquer forma, né? Não pode chegar um tumulto de gente lá, todo mundo querer pegar o cachorro, tudo mais, de qualquer jeito. Não, a gente faz de uma forma gradativa, que seja confortável para o animal, que ele tenha uma sensação boa com essas pessoas, com esses outros animais, porque isso vai ficar registrado para o resto da vidinha dele, né? Perfeito. Só que o inverso também, né? Se por um acaso, eu peguei meu cachorrinho, aí eu vou para o centro de Porto Alegre, primeiro passeio na rua dele é no centro de Porto Alegre com um tumulto. Isso vai assustar ele e isso vai ficar pro resto da vida. Pra gente poder trabalhar isso depois fica muito mais difícil. Tem que ser feito de forma gradativa e positiva. Eu, por exemplo, quando eu fui fazer a socialização da a Zoé, né, ela tinha, se eu não me engano, 4 meses. Foi logo depois das vacinas e eu resolvi ir pra praça com ela. Eu, canga, chimarrão e Zoé, né? O que aconteceu? Nós caminhando tudo tranquilo, ela era um shih tzu tranquila até lá. Estávamos caminhando e nisso veio 2 cachorrinhos, se assustaram com a Zoé, porque ela era bebê ainda, ela foi se arrastando, que é típico, né, do bebê, ela foi se arrastando assim para brincar e a cachorra veio e atacou. E saiu sangrando, foi foi o primeiro trauma dela, meu e dela, né, porque saiu sangrando, eu tive que sair dali, tive que ir para uma veterinária, foi quando eu conheci a vet dela antiga, né, a Letícia. Gente, foi traumático pra mim e pra cachorra. Exatamente. E te juro, tá? Depois, aos 6 meses, eu tentei fazer de novo e ela foi atacada de novo na praça. Então, assim, foi aos 4 meses, aos 6 meses. Até hoje eu não consegui refazer isso aí. Com ela, muito entendeu? difícil, porque as primeiras impressões que ela teve foi as piores possíveis, né? Então a gente tem que fazer o inverso, tem que fazer de forma legal. Uma coisa que eu sempre recomendo também para as pessoas: sai na rua, vou apresentar o meu cachorrinho para um outro cachorro. Pergunta para a pessoa que é dona do outro cachorro se o cachorro é bonzinho. Não chega sem saber, pergunta. Teu cachorro é bonzinho? Não permite, né? Teu cachorro é brigão? Como é que teu cachorro? Não, meu cachorro é bonzinho. Ok, então a gente chega nesse cachorrinho, um cachorro, tu vê, tu já tá caminhando, tu já tá vendo que ele tá brigando com tu, desvia, atravessa a rua, vai pro outro lado, não chega perto desse cachorro. Porque é só para ter problema depois com o teu cachorrinho. Tem que ser bom para ele, tem que ser positivo, tem que ser legal. Quanto mais legal, mais
ele vai querer chegar próximo de outros animais. Tem casos, principalmente, a gente está comentando agora na rua, né? Sim. Daqui a pouco a gente já vai falar da pet. Mas assim, quando a gente está na rua caminhando, muitas vezes eu já percebi assim, que tem pessoas que acabam pegando no colo, assim, meio que forçando o animal a socializar. Tá errado isso, né, gente? Tá errado. Qual a melhor forma de estar reagindo nessa situação? Porque, por exemplo, a gente está caminhando, né, Fê? A gente não está querendo problema com ninguém, né? Mas Sim. a gente também não quer que gere um problema nem pro outro cachorro, né? O que a gente faz, Thiago? Tu fala em relação a ter um cachorro que reage para outros? A tutora reage dessa forma, de querer forçar o animal... Só caminhando. Tchau. Simples assim. Eu costumo falar, eu tenho uma cachorra que ela é reativa com homem e criança. Que lá, quando ela filhinha, teve uns episódios que ela acabou ficando traumatizada. Com um treinamento que eu fiz com ela, ela aprendeu que ela pode ignorar essas pessoas. Antes ela atacava. Legal. Havia um hoje ela vê um homem, vem vindo uma pessoa, um homem, uma criança, ela desvia e vida que segue. Mas quando a pessoa quer botar a mão nela e insiste para botar, eu digo não, tu não vai botar a mão no meu cachorro, porque ela não gosta. Sim. E se a pessoa continua insistindo, eu viro as costas e saio caminhando. Eu não deixo entrar naquele estado de estresse. De estresse. Eu viro as costas. Eu prefiro ser grosso com a pessoa, mas garantir a saúde física e mental do meu cachorrinho. Tá certo. Então, é melhor tu evitar uma situação dessa do que tu causar um problema maior. E outra, muitas vezes são cães grandes. A gente estava falando antes de pastor. Eu tô caminhando com um pastor, vem outro pastor assim, vão brigar, não vou conseguir pegar no colo. Aí eu vou me pôr em risco, a pessoa vai se pôr em risco, os cães vão se pôr em risco. Então, melhor desvia. Fica super desconfortável para as ambas situações, né? Exato. Bom, e na pet, Fê? Como que a gente pode fazer essa introdução para fazer a socialização dentro da pet? Porque é diferente, né, gente? Uma coisa a gente está caminhando na rua e fazendo uma socialização, Exato. Né? Aí é nós, eles e o externo. Mas e quando a gente tem que largar o cachorro na pet e dizer, e agora? Coração bem a mil. O ideal é que esses cãezinhos, desde eles já sejam preparados. Então, eles muitas vezes vão tomar banho no pet depois de vacinas, eles nunca escutaram o barulho de um secador, nunca foram escovados, às vezes tomaram um banho super rápido, né, o proprietário dá em casa rapidinho, não sabe como secar, não sabe como escovar os animais de pelo longo. Então o correto é que esses tutores, eles sejam orientados desde cedo a já começar a dar banho, se não vai dar banho, pelo menos ligar o secador, coloca junto no banheiro, sabe, vai tomar banho, porque é uma coisa automática, eles têm que se acostumar com o barulho do secador, porque senão o banho vai se tornar uma coisa frustrante para eles, traumático, eles não querem entrar no pet, eles nunca foram manipulados e de repente estão me dando banho, estão limpando o meu ouvido, estão cortando a minha unha, estão me escovando. Então tem que ser desde o início, né? O ideal seria que todos pudessem ir tomar banho desde sempre nas pets, mas a gente sabe que também, infelizmente, é um ambiente em que eles são expostos a vírus e se eles não tiverem uma boa imunidade, eles podem vir a adoecer. Então, ao mesmo tempo que a gente quer proteger eles nessa época de imunização, a gente está privando eles de uma boa socialização. Então, buscar orientação, o proprietário pode fazer isso em casa, são coisas que todo dia ele fazer um pouquinho já vai estar estimulando, né? E vai evitar problemas no futuro. Infelizmente, a gente tem muitos animais hoje que sofrem de estresse, sofrem de ansiedade, se automutilam, são animais que têm síndrome de separação, os proprietários saem, né? Daí começa a incomodação, fica muito tempo sozinho, problemas porque os vizinhos vão reclamar de um animal que está chorando, né? Que está gritando para ele é ruim, para o animal ficar sozinho também. Sofre, né? Ele um sofrimento mesmo. Eu tenho alunos que tomam medicação. Tem animais que a gente não consegue. A gente até tenta assim ambientar na creche para que eles conheçam, socializem, entendam. Tem uns amiguinhos, a gente brinca que eles vêm para ter os amiguinhos, mas infelizmente tem animais que mesmo assim não conseguem e precisam de medicação. E é uma coisa que
praticamente nós estamos causando isso para os animais. Sim, todo esse estresse. Então, eles precisam realmente socializar. E dentro da pet creche, né, ou daycare, né, que a gente chama também, existe algum tipo de regra para eles estarem respeitando para poder participar desse daycare? Sim, normalmente assim, lá na Pet Spot, né, que é a minha referência, nós só aceitamos animais castrados. Castrado, né? machos Principalmente e os fêmeas. machos e fêmeas. As fêmeas, algumas começam a frequentar a creche, mas ainda não foram castradas em questão da idade, ou porque às vezes o proprietário quer esperar o primeiro cio, ou então animais de grande porte que tem uma indicação até de ser castrado, às vezes após o primeiro cio, em função do desenvolvimento. Nós não aceitamos na época do cio. Então, mas depois elas têm que ser castradas para continuar frequentando. E isso já dá já modula um pouco o comportamento, porque já não vai ter... Não vai ter competição lá dentro. Isso. Até mesmo porque são, em média, quantos cachorros dentro... Eu não sei se é feito por horários, mas eu sei que... Eu já fui lá na Pet Spot, já visitei, né? A gente fez toda a matéria lá, a gente gravou também. E eu vi que vocês têm uma grande quantidade de animais. Muitos animais. Mas são todos controlados. E, tipo, eu nunca imaginei que fosse tão... dessa forma, né? Eu achei que era, tipo, de 5 em 5, de 10 em 10. Não, gente, era tudo assim, tudo solto, tudo tranquilo. E todo mundo tranquilo. Na rua, Thiago, também facilita essa questão de ser castrado e não ser castrado? Sim. Tem algumas divergências entre veterinários, alguns que dizem que tem que castrar, outros dizem que não tem que castrar. Outros tutores também, né? Vamos fazer um parênteses aqui, não querem Vamos castrar. falar então até, né? vamos falar essa parte. Homens em geral. Homens em geral, não, se o cachorro é macho, aí não vai quer perder castrar. a masculinidade. Exato. Né? Aí eu costumo dizer, é o cachorro que vai ser castrado. Não é você. Você vai continuar funcionando normal. Ótimo, tô ouvindo? Mas com cadelas, aí eles não têm esse preconceito. Não, a cadela pode castrar, não tem problema. Tem vários estudos que mostram que a castração tem inúmeros benefícios, tanto para comportamento quanto para saúde. Diminuição de agressividade, diminuição de demarcação de território, instinto de fuga, tem várias legal. coisas que podem melhorar. O que é muito importante também falar, pode falar melhor que eu até, que é a questão da... Tu não vai castrar hoje teu cachorro e amanhã isso vai ter melhorado. Isso tem um período. Que a gente, acho que é em torno de uns 6 meses, né? Que é o tempo que leva para os hormônios se dissiparem do corpo. Porque no mais. momento da castração, ele ainda está produzindo hormônio. No momento que a gente faz a castração, retira os testículos, que no caso é onde tem a produção hormonal, mas esse hormônio ele pode ficar circulando por até 6 meses. É uma média que a gente sabe de período que ficaria o hormônio funcionando. Nesse período, ele ainda tem os instintos de um animal que não é castrado. E uma coisa que eu falo muito para os tutores, por que quando o animal já está adulto, já tem uma certa idade, ele quer castrar? Eu sempre pergunto por que ele quer castrar. Às vezes é para inibir um comportamento, e eu explico. Se for um comportamento que está ligado ao instinto, vai melhorar. Mas se já virou nunca foi educado para não marcar toda a casa, ele vai continuar marcando, porque é o território essas dele. coisas, né? Outra coisa Então a também gente que a sempre gente... conversa, né? Tá. Outra coisa que a gente não sugere fazer a castração, pelo menos não de início, é quando é uma fêmea agressiva. Eu chego numa casa e é uma fêmea agressiva. Porque se eu castro, geralmente isso aumenta. Porque diminui os hormônios femininos e, por vezes, acontece que a agressividade aumenta. Então, a gente sugere, primeiro treina, dá uma diminuída, ajuda ela a melhorar esse comportamento de agressividade e depois castra. Gente, isso eu não sabia. Novidade, ó. Sim. Tem algumas coisas... É tudo questão de procurar informação, de conversar com o seu veterinário, tudo. Para quem tá pegando a conversa agora, tá, gente? Fernanda, ela é veterinária, o Thiago, ele é adestrador da Cão Cidadão. Então, assim, ó, são duas visões que se complementam com relação à importância da socialização dos animais, tá? Fiquem ligadinhos aqui. E, Fê, como se inicia o processo de socialização dentro do daycare? Foi aprovado, já foi castrado, vamos começar. E aí? Primeiro, a gente sempre certifica de que o animal tem as vacinas em dia. Então, a gente pede para levar a carteirinha, eu avalio a carteirinha, vejo se são realmente vacinas éticas, que esse animal não vai nem estar se expondo, porque por mais que os nossos cães sejam todos vacinados, eles passeiam em outros lugares, eles podem trazer vírus, eles podem trazer, né, outros patógenos que às vezes fica ali na população. Então, a gente cuida dessa questão das vacinas, né? Tem que ter todas as vacinas, então eu avalio se são vacinas éticas, vacinas que realmente
geralmente foram dadas por veterinário, porque a gente vende o ato de vacinar, não é a vacina em si, né? A gente avalia os animais que são vacinados. E também vermífugo, tem algumas coisas que a gente cobra para que todo mundo esteja saudável, que a creche seja bem legal. Então, nesse momento, eles passam por um período de adaptação, né, com os nossos estagiários, que são estudantes de veterinária, que recebem monitores, um treinamento, que daí viram os nossos monitores, né? Perfeito. Ficam com eles, e nesse período de 2, 3 dias, às vezes 3 dias seguidos, ou às vezes uma vez por semana, os proprietários levam os animais para ficar um período ali, para a gente ver em qual das matilhas, porque nós temos 3 grupos diferentes, legal. Em qual das matilhas eles vão ser aceitos e onde eles também vão gostar de. Então, no início, nesses primeiros dias, eles não ficam soltos, eles vão na guia com os meninos, e aí conhecendo todo mundo, eles já têm todo um preparo, os cães com eles, a gente brinca que eles ficam super tranquilos. Né? Não, eu vi, gente, pode ter certeza. Então, assim, tem toda essa questão, porque a gente até, às vezes, as pessoas perguntam, mas eu vejo cães de diferentes portes juntos. Eles se escolheram. A gente tentou no início, vamos separar, vai ficar só os pequenininhos, grandes, que não deu certo. Não deu certo. Então, são matilhas que são bem uniformes, eles se gostam, se complementam, brincam juntos, e a gente sempre tenta ver aonde que esse animalzinho vai ser aceito. Uma coisa que eu percebi lá na PetSpot é que é assim, ó, quem não conhece ainda, entra em contato, pede para ir lá e visitar, porque assim, eu vi que vocês têm a área externa, né, que tem aquela parte principal, que tem a árvore, né, ali aquele pátio, aí vocês têm aquela outra área lá atrás, que também já separa os grupos, e vocês têm uma outra área ali antes, né, da árvore, onde tem a árvore, que também tem cachorro ali. Por quê? Que tem essas separações, né? Acredito que seja justamente por causa desses temperamentos, e eu acredito também que tenha questões de momentos também, né? Porque daí tem momentos de comer, né? E a gente faz a rotatividade deles ali. Então, geralmente o grupo maior fica na área maior por um tempo, na hora que eles vão comer, né? A gente separa eles não comem juntos, isso é importante para evitar brigas. Então, cada um tem o seu pote, a sua comida, cada um come separados. No máximo, assim, os irmãos que já moram na mesma casa, que comem juntos, né? Então, a gente roda ali dentro dos espaços, depois põe o grupo que estava lá no fundo, ali pro pátio para brincar, o grupo que estava no pátio vai lá pro fundo para descansar, que tem as caminhas, e na primeira parte ficam os animais que ainda estão se adaptando, porque às vezes são animais que precisam ficar na creche, que não podem ficar em casa por ter essa questão do estresse, mas que não conseguiram se adaptar 100% a um grupo. Então a gente vai introduzindo eles aos poucos. Pode acontecer assim, ó, por exemplo, 3 irmãs, né? Por exemplo, cada uma tem a sua personalidade, né? Pode acontecer das 3 ficarem em turmas diferentes? Pode acontecer. Tipo, elas não vão se sentir afastadas? Normalmente, assim, o que eu acompanho lá, a gente nunca teve isso. Geralmente os animais que são da mesma casa ficam juntos. Acabam ficando juntos. Na mesma turma, mas nem sempre eles ficam brincando juntos. Bem engraçado porque a gente vê cada um com o seu amiguinho e na hora de ir embora eles vão juntos, assim. Mas nunca precisaram ficar separados. Uma coisa que infelizmente já aconteceu e a gente teve, né, que pedir para que os animais não fossem mais na creche, 3 irmãs se juntavam para pegar os outros. Para dar pau. Elas já tinham sido... delicadamente expulsas de outros lugares, nós tentamos, porque a gente tem monitor, a gente tem monitor o tempo todo, eles não ficam sozinhos, os guris estão sempre juntos ali, os monitores, eles têm uma energia muito boa com os cães, então acho que eles gostam muito da pet, eles curtem tanto os cães quanto, né, os nossos monitores, e mesmo assim, mesmo eles o tempo todo com elas, olha, a gente tentou, foi mais de um mês, sabe, para tentar não dizer que não podia e infelizmente não deu certo. Nesses casos, Thiago, o adestramento que a gente pode fazer num processo anterior de levar para a creche, esse adestramento para ele já ir se condicionando? Sim, porque provavelmente esses cães fora da creche também já devem fazer isso. Sim, já brigava, então, já tinha um histórico disso. Então tu tem que fazer um trabalho antes para tentar introduzir na creche. Mas uma coisa que é legal também falar, que às vezes a pessoa tem um cachorro que é reativo na rua, que briga e tudo mais, e a pessoa diz, meu cachorro nunca vai poder ir para uma creche. Tem muito cachorro que ele briga na rua, que ele não se dá bem com outros cachorros, mas na creche ele brinca com todo mundo, ele é um cachorro bonzinho. Até pela questão dela falou, lá tem um grupo de animais, são animais todos estáveis, tranquilos. Muitas vezes esse animal ele vai entrar no clima ali. Então, mesmo você que tem um cachorro que é um cachorro bravo, que briga, que você acha que não pode tentar.
atenta, vê, e muitas vezes isso ajuda muito no cachorro. Vou te fazer uma pergunta de leiga, tá, gente? Leiga mesmo. Por um acaso, a questão do comando da guia, eu digo comando nós, tá, gente? Nós comandando a guia no cachorro. Isso aí pode ser a interferência de que o animal não pode, acaba ser, né? Sim. O que a gente costuma ver bastante na rua? Quem tem cachorro e passeia na rua, vê seguido isso. A pessoa vem caminhando, o cachorro com a guia solta, aí vem uma outra pessoa com o cachorro e essa pessoa enrola a guia E puxa. e causa tensão. Isso. Às vezes aquele cachorro, ele tava, sei lá, Tranquilo. cheirando o chão ali, curtindo o passeio, aí o dono gera tensão, ele procura. Por que meu dono tá tensionado? Por que meu dono tá com medo? Começa a procurar. Aí uma vez ele vê um cachorro, na segunda ele vê um cachorro, na quarta vez ele diz, eu tenho que ficar preocupado com o cachorro, porque toda vez que meu dono vê um cachorro, eu fico preocupado. Ok. Muitas vezes é questão de proteção. Outra coisa que acaba acontecendo, tem muito cachorro que é medroso. Sim. A minha Zoé. Exato. Ela é medrosa. Cães medrosos costumam morder. É. Não são os cães corajosos que eu tenho problema de mordida. Os cães que eu tenho problema de mordida são cães medrosos. Sim. A Cachorro, única quando- defesa deles é a mordida, né? Cachorro, quando ele é medroso, tem geralmente 3 comportamentos que eles podem fazer numa situação de medo. Da barriga. Parece a barriga, a parte mais sensível pro outro ser. Só, não Tipo, quero brigar, tô de exato. boa aqui. Só da paz. Mas isso não é como qualquer cachorro fazer. Tem que ser um cachorro que, de certo modo, dá muito valor para sua vida. Ah, sim. Vou oferecer minha vida para outro que ele vai decidir o que ele vai fazer. Mas Só que eu aí não. falando de pastor. Eu não pastor fazer. Não. Chega um cachorro e dá a barriga. Não, ela se esconde. Tipo assim, ela vem Aí que tá. atrás das minhas pernas, ela se Essa é a esconde. segunda coisa que o cachorro pode fazer. Fugir. Fugir. Eu vi o tema. É exatamente. E a terceira coisa, morder. O cachorro fica num local que ele não tende para onde fugir. Ele não é um cachorro que vai dar a barriga, ele vai atacar. Ah, entendi. Guia. Ele não tem como fugir. Exato. Se ele não dá a barriga, o que sobra? Atacar. Atacar, com certeza. Então, muitas vezes, só o ato de tu andar com uma guia mais longa, uma guia mais solta, teu cachorro já anda mais relaxado e já não briga. Então, sim, a questão da guia influencia muito. Tem muito cachorro também que eu atendo, que a pessoa diz assim, ele vai no parque, ele é maravilhoso, ele brinca com todo mundo. Eu coloco na guia que é brigar. Por causa da atenção. Porque não tem como fugir. Não tem o que fazer. Gente, isso, às vezes eu falo muito, tem que cuidar, na verdade, é o dono, não tanto o cachorro, né? O cachorro, eu brinco, né? Cuida do rabo, né? O rabo e a orelha, cuida. Isso aí. Porque, na verdade, o animal, ele não se sente tanto em perigo, né? Na verdade, ele quer proteger o dono, né? Exato. E quando o dono reage de uma forma negativa com a situação, ou até mesmo com medo, o animal, ele vai acabar assimilando isso como um comando, né? Eu tenho que proteger. E os cachorros, eles são muito atentos a muitas coisas, assim. Eles pegam pequenos detalhes, pequenas coisas que para nós, às vezes, a gente não dá bola para aquilo, mas o cachorro tá atento a isso. Que nem eu falei, se tu viu um cachorro uma vez, tu enrola a guia e fica tenso. 2, 3, 4, assim, o cachorro vai entender, o cachorro são problemas. Isso é perigoso, O cachorro é um problema. Para ele talvez não fosse, mas tu acaba inserindo um marcador na vida desse cachorro. Eu vejo um cachorro, eu tenho que ficar tenso, porque meu dono fica tenso. Então, isso tem para ansiedade de separação. A gente sugere... Isso é ruim, né? Isso é ruim. Para ansiedade de separação, a gente sugere que tu tente quebrar esses tipos de marcadores. Marcadores são várias coisas para eles. Pode ser, vocês colocam um salto alto para ficar andando em casa? Não. Geralmente coloca quando vai sair, né? Então, tu coloca um salto alto, a cachorra já vai sair. Sim. Colocou um perfume, pegou o celular, pegou o bolso, entendi. vai sair, pegou a chave. Então, o que a gente sugere? Começa a quebrar esses marcadores. Como é que a gente quebra? Eu vou colocar o salto quando ficar em casa. Entendi. Eu vou pegar a chave, a bolsa, vou sentar e vou ouvir uma televisão. Gente, tá adorando as dicas! Tem várias coisas assim. Então, esses pequenos detalhes, às vezes, fazem muita diferença pro cão. E quando tu começa a conseguir entender essas coisas, tu começa a conseguir melhorar o comportamento. Uma coisa que eu identifiquei é que quando eu ia viajar, eu arrumava mala, eu sempre arrumo a mala um dia antes, né? Típico, né? Que gera ansiedade. Gera ansiedade das meninas. Aí o que eu fiz dessa vez? Eu coloquei a mala no meio da sala lá e deixei lá, tipo, uma semana. Antes eu já comecei a fazer elas perceberem a mala, perceberem a minha movimentação de entradas e saídas, e elas ficavam assim, tipo,
tá estranho isso, né? Mas aí quando eu saí, no dia que eu tive que sair mesmo, sair era de tarde, justamente eu fiz de propósito, né? Eu fiz com que elas vissem, né? E disse, ó, daqui a pouco a mãe volta. E peguei minha mala, a Preta só fez assim, ó. Me olhou assim com uma cara, tipo, aonde que tu vai? Mas pelo menos eu percebi que dessa vez elas não ficam tão ansiosas. A Nina já fica mais ansiosa. A Nina, como eu adotei há pouco tempo, ela fica muito na janela ainda, né? Me esperando, esse tipo de coisa, né? Mas depois a gente vai conversar um pouquinho. Mas essas coisas tu pode usar uma creche, hotel. Se teu cachorro tá, por isso que é importante também a gente acostumar o cachorro a ir para esse tipo de lugar. Porque tem várias situações na vida da gente. Por vezes tu precisa deixar o teu cachorro com alguém, em algum lugar, alguma coisa. Sim. Então se tu tem um cachorro adaptado em um lugar assim, maravilha. Deixa lá, fica bem. Cachorros que têm ansiedade de separação. Muitas vezes a ansiedade de separação é de ficar sozinho. Tem outro cachorro, tem outra pessoa, ok, acabou a ansiedade. Então, muitas vezes o treino de ansiedade de separação ele é tão difícil e o resultado acaba sendo tão pequeno às vezes que a minha sugestão é assim, não investe no adestramento, investe na creche. Na creche, perfeito. Porque às vezes até o custo é menor. Tu consegue um resultado melhor com um custo menor. Falando nisso, questão de período na creche, já que ele falou disso, não, então não vai no adestramento, vai na creche. Se a gente levando o animal uma vez por semana ou 2 vezes por semana, tu já percebe a diferença? Já. Nós temos uma que é minha paciente, mas ela frequenta a creche, que ela tinha bastante problema de ansiedade, de automutilação. Isso é aquelas lambidas, de morder, ela faz né? machucados na patinha, assim, bem, o rabo bem também, graves, né? patinha, rabo. Tem uns que fazem comportamentos compulsórios também, né? Por exemplo, tu chega numa casa, o cachorro tem um marcado já no chão, onde ele fica tadinho. Isso é um comportamento compulsório, o cachorro fica o dia inteiro ali. Aí às vezes acaba... E uma vez por semana para ela consegue levar mais vezes, porque mora longe, enfim, acabaram se mudando, não tão no ambiente dali da creche, acaba isso já interfere no dia a dia do animal. E uma vez por semana é o suficiente para ela. Ela passa o resto da semana super bem, ela volta para casa bem, ela sabe que ela vai ter, né, aquela questão de poder ir, de brincar, de correr, de cavar, porque às vezes eles querem isso, assim, eles sentem falta da natureza de ser cães, eles também têm que se sujar um pouco. Claro. Então, isso melhorou até os passeios, é uma coisa que ele nos traz, que até os passeios dela na rua tá muito mais tranquilo, e ela era uma cachorrinha que tinha medo dos outros cães. Ela via os outros cães e ela mostrava os dentes. E aí, obviamente, que eles ficavam muito bravos, porque ela já ficava, não chega perto de mim. Então, foi, assim, uma coisa que foi de sucesso, foi muito bom para ela. Acho que essa questão da creche ajudou muito para ela, ajudou os tutores, né? E ela, com certeza, é muito mais feliz hoje, não precisou de medicação. Uma vez por semana já tá assim. Uma vez por semana. E qual o período recomendado, assim, é de ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas? Qual é o tempo que tem dentro do... É que, assim, depende da necessidade do proprietário. A grande maioria dos cães que ficam conosco é que nem creche de bebê. Eles chegam às 7 da manhã, muitas vezes, e vão embora às 7 da noite. Que amor! Porque o proprietário normalmente trabalha, né? Leva eles lá antes de trabalhar e na hora que volta, busca. Alguns ficam um turno, uma tarde, ou só de manhã. Então, varia de acordo com a necessidade do proprietário. E existem planos flexíveis, assim. Tem o mês todo, né? Todos os dias da semana, uma vez por semana, só um turno na semana. Tem planos para todos os gostos, né? Para todos. O que não pode faltar na mochila do animal de estimação que está indo para uma creche? O potinho de comida, a própria ração dele, né? Porque não é saudável a gente ficar mudando a alimentação deles, então Perfeito. Cada um vai com a sua ração para que não mude a alimentação, vai a porção correta que eles têm que comer, se ele tem algum petisco, alguma coisa, vai junto, né? Normalmente nós temos potes lá também, mas alguns preferem o seu potinho, então vai a mochilinha com o potinho deles, com a raçãozinha, né? O pote d'água é uma coisa que eles dividem, então acaba tem pote em todos todo o espaço da gente ali para que eles possam utilizar. E assim, se eles estão usando alguma medicação, se eles precisam de alguma medicação ali, nós, dependendo da medicação, nós fazemos. É adequado levar, por exemplo, mantinha, caminha, um brinquedo, porque isso pode gerar competição. Pode gerar competição. Eles têm os brinquedos ali, a gente tem bastante brinquedo que é comum para todos ali. Todos a gente babados. só aceita assim, mantinha, cobertinha para os que vão ficar de Daí sim, para na hora que eles vão dormir, eles tenham o cantinho dele, às vezes uma camiseta com cheirinho do dono, né? E também pro hotel,
não é uma prática muito comum na maioria dos hotéis de cães, mas nós também fazemos adaptação pro hotel. Animal que nunca ficou hospedado conosco, ele tem que ir de 1 a 2 vezes, o ideal é que fossem 3 vezes ficar lá, porque ele vai entender que ele vai voltar para casa. Normalmente perfeito. O que a gente nota é que no primeiro dia eles ficam acuados num canto, no segundo dia eles demoram a ser casa. Já se adaptaram. Então, às vezes a gente tem que dizer, infelizmente, muitos proprietários, mas é pensando no bem-estar do animal. Se ele vai ficar hospedado, e às vezes é 2 dias, mas às vezes é 10, 15 dias, ele tem que saber que ele vai voltar para casa. Ele não pode chegar, poxa, o que eu vim fazer aqui? Eu nunca saí de casa e de repente eu vou ficar 10 dias num hotel. Com um monte de cachorro que eu não estou acostumado, com barulho, com aquela correria. Então, nós também fazemos adaptação. As pessoas ligam, às vezes, na sexta-feira para levar no sábado, nós não aceitamos. Legal. E isso é bem importante, porque eu tenho vários relatos de clientes que deixaram o cachorro nunca tinha ido. Aí resolveram, vou viajar. Aí deixaram lá 3, 4 dias, voltaram, o cachorro tá doente. Tá doente com problema de pele, de automutilação, de várias coisas. De ansiedade diarreia, e separação. Porque nunca ficou, daí a pessoa simplesmente vai lá e larga o cachorro. Sim, daí bota a culpa na pet, né? Aí acaba... Às vezes não é nem que coloque a culpa na pet. Alguns colocam, óbvio. Outros não, mas a pessoa acaba praticamente eliminando essa opção da vida dela. Sendo que foi ela que fez da maneira errada. E a pet, de certa forma, também tem culpa nisso. Sim, porque acaba aceitando. Que disse, não, aqui a gente testa. Talvez não precise ficar para posar, mas deixa uma manhã, deixa uma tarde, vamos ver como é que vai ser. Ficou legal, agora a gente tenta Faz adaptação, tem que fazer. É o que nós fazemos, eles não ficam para posar, mas eles vão ou uma manhã ou uma tarde. Sim. Eles têm que entender que eles vão voltar para casa, né? Que eles vieram e voltaram para casa, depois eles vão de novo. Então, no mínimo 2 vezes é o que a gente cobra. Uma dúvida me veio agora, que eu sempre questionei, mas me questionei. O animal, ele percebe, ele identifica, tipo assim, já passou meia hora, 1 hora, para ele entender que já faz muito tempo que ele está lá? Sim, eu não sei cientificamente como é que é a percepção de tempo deles, mas sim, eles têm percepção de tempo. Eu vi já algumas coisas que falam que a percepção de tempo deles é pelo cheiro. É o que é mais aceito, assim, que a gente sabe. Vou te dar um exemplo. Tem uma aluna minha, que é a Nala, é um pastor alemão, eu dou aula toda segunda-feira às 19h30. Ela só late pro interfone segunda-feira às 19h30. Senão ela nunca late. Ela late porque sabe que sou eu. Entendi. É o momento que tá chegando. Qualquer outra pessoa que for lá e tocar no interfone, ela não late. Toda segunda-feira às 19h30, quando é eu, ela late. Já é porque ela sabe que sou uma referência positiva. Só que isso é um prazo de 1 semana. Ela conseguiu entender que teve um outro... Esses dias eu recebi um videozinho de uma outra cliente minha, que daí no caso é na terça-feira às 19h30, aí caiu um temporal em Porto Alegre, como é na Zona Sul, tudo mais, não pude ir porque ficou tudo alagado. O dono me mandou o vídeo da cachorrinha, esperando. 20 minutos na porta esperando. Cadê o tio Thiago? E ele dizendo, o Thiago não veio hoje, viu? Que ela olhava pra porta e olhava pra ele, tipo, como assim não vem? Como assim? Tô te esperando. Sabe? Eu acredito que seja muito pelo cheiro. Os estudos que eu vi por exemplo, eu tô em casa, o cheiro é desse tamanho. E o cheiro vai diminuindo. Então, terça-feira, 7h30, o cheiro é desse tamanho. Então, ela sabe que, é aqui que o Thiago chega. É por isso que se recomenda ter uma camiseta, né, do tutor junto com o animal, para ele, se tiver começar a perceber que tá ficando longe, usa a camiseta para reduzir essa ansiedade, né? E é uma referência da casa dele, né? Aquele cheiro, porque ele vai estar num lugar diferente, o cheiro é diferente. Então, muitas vezes, o dia ele aceitou, beleza, eu vou brincar com os meus coleguinhas, eu gostei da brincadeira, as brincadeiras dirigidas, mas daí à noite, a grande maioria dos animais ou dormem no quarto do tutor, né? Próximo, sentindo o cheiro do tutor, ou na cama. Então, às vezes, eles passam o dia super bem e à noite a gente nota, às vezes, que eles ficam mais tristes ali durante a hospedagem. E muitas vezes ter essa referência de casa, o cheirinho de casa, algo próximo. Poxa, eu tô dormindo sentindo o cheiro do meu dono, ajuda bastante. Até falando nisso, eu lembrei uma outra coisa que é legal também, que daí no caso do filhote, quando tu vai num canil, numa ONG, alguma coisa que tu vai levar um cachorrinho que ele tá com a mãe, tá com os irmãozinhos, é legal tu levar também alguma coisa para deixar lá uns dias antes, se tu tiver essa possibilidade,
para ficar com o cheiro dos cheiro irmãozinhos dele. e da mãe, para quando tu trazer esse cachorrinho para tua casa, ele também trazer essa referência para ele, porque as primeiras noites, imagina, ele tá lá num ambiente que é o único ambiente que ele conhece até então, E daí sai do de lá e nada. vai para um lugar completamente desconhecido, Completamente com pessoas desconhecidas. Então isso também ajuda na... Por isso que chora, Exato. chora, né? Então, se tu tiver a possibilidade de ir lá visitar aquele animalzinho antes de trazer para casa, poder deixar alguma coisa tua lá, que vai ficar com o cheirinho vai começar com o teu cheiro, mas vai acabar com o cheirinho da mãe dela. E depois tu trazer para casa, isso ajuda muito também. Sabe que eu fiz isso quando eu comprei a Zoé, né? Todo mundo sabe, a Zoé eu comprei, é um Shih Tzu. Ela veio pra casa com 45 dias, mas antes dela ir pra casa, eu visitei ela 2 vezes. Pegava ela no colo, ficava assim, a menina ficava assim, né? De novo, a guria aqui, né? A louca, né? Eu disse, mas eu fazia, né? Já a Preta e a Nina, a Preta eu resgatei. Então, ela já tem uma afeição por mim diferente. A Nina, eu encontrei ela numa feira e ela que me escolheu, né? Eu digo, né? Então, assim, foram momentos completamente diferentes, né? E cada uma reage de uma forma diferente, né? Até quando eu entro dentro de casa, isso é outra coisa que eu acho que tu pode também comentar, né? Porque isso acaba criando também a questão da ansiedade, né? Quando a gente entra dentro de casa, todo mundo fala, não faz carinho, né? Todo mundo faz carinho, desculpa. Mas, o que eu comecei a fazer? Eu entro dentro de casa e, tipo, primeiro eu largo a bolsa, tipo, isso não dá 5 minutos, tá? Eu largo a bolsa, eu digo, oi, gurias, tudo bom, nanana, e não sei o que, faço alguma outra coisa, daí depois eu dou carinho. Mas, tipo, isso dá 1 minuto no máximo. Qual é a minha sugestão? O problema não é tu falar com o cachorro, dar carinho pro cachorro. O problema é tu dar carinho, falar com o cachorro enquanto ele tá ansioso. Perfeito. Ele tá pulando, Tá ansioso, pulando, desesperado. e tu dá carinho. Porque no momento que tu der o carinho com ele nesse estado, tu vai estar reforçando um comportamento de ruim. ansiedade. Perfeito. E é isso que prejudica. Tá. Vou dar o exemplo da minha cachorrinha, a Cristal. A Cristal, ela foge do padrão que a gente indica. Qual é o padrão que a gente indica? Quando tu sair de casa, tu não dá o tchau nem nada, tu pega as tuas coisas e vai embora. Perfeito. E quando tu volta, tu espera o cachorro se acalmar, larga a bolsa, lava a mão, vai no banheiro, faz... o cachorro tá calmo, a gente dá atenção. Que é pra se tornar meio chato esse momento, não se tornar um evento. Okay. Minha cachorrinha foge do padrão. Se eu simplesmente sair de casa e eu não falar pra ela, o pai vai sair, vai trabalhar e vai voltar, ela fica ansiosa. ela até late, se for o caso. Se eu falar que eu vou sair e tudo mais, ela deita, dorme, tu pode ir lá bater na porta. Preenche a planilha, pai tá saindo. Exatamente. Tu pode bater na minha porta, mas ela não late, ela não dá um pio. E quando a gente chega em casa, faz uma festa também, mas isso nela não causa ansiedade. Então, tem algumas coisas, a gente tem um protocolo meio padrão, só que esse protocolo é adaptável. Tem cães que funcionam bem assim, tem cães que não funcionam. A minha cachorra funciona de forma ruim se eu não comunicar ela, se eu não fizer festa pra ela. Mas o padrão, não, a gente não faz isso. Tá. Não faz. Lá em casa tem que dar um jeito na Nina. E outra coisa também, vocês são meninas. Tuas cachorrinhas ainda são pequenininhas. São. Mas tu tá com um filhotão de pastor. Imagina. Daqui uns dias, 30 quilos lá. Mãe! Eu ficar com as pernas arranhadas, roxa, não tem problema. Mas mulher geralmente não gosta de ficar com as pernas arranhadas, roxa, botar meia calça e sair toda rasgada. Capaz. E criança, né? Eu tenho 3 meninos também, então... Exatamente. Então, até essa questão de quando tu chegar em casa, dessa ansiedade que o cachorro tá pulando, evita de dar atenção para ele. Porque tu vai ajudar ele também a entender que não é pulando, gritando e coisa e tal, que ele vai ter atenção. Ele vai ter atenção quando ele estiver calmo. Com as 4 patinhas no chão. Calmo. Então, isso também. Então, tem várias coisinhas. Bom, gente, por hoje é isso. Nós falamos então sobre a importância da socialização dos animais com a Fernanda, a veterinária que também trabalha na Pet Spot. Ela é veterinária e trabalha também com cirurgias, né? Isso, ali na Pet a gente só tem, a princípio, atendimento, consultas, né? Diferentes especialidades a gente consegue levar ali também, oftalmo, dermato, neuro. Legal. Então a gente consegue ter um bom, assim, dar todo o atendimento, suporte, mas a gente não tem ali internação, bloco cirúrgico, então acaba sendo mais uma medicina preventiva mesmo. E aí a gente tem o hotel, a creche ali, o banho tosa, que a gente tenta trabalhar bastante a socialização em todos esses ambientes, né? Não só a socialização ali no pátio da creche ou dentro do consultório, mas
tudo, assim, até no banho tosa, a escolha do tosador, a pessoa que vai trabalhar com os animais. Então, a gente tenta manter isso muito forte. Até a pessoa que trabalha na limpeza também tem que ter esse vínculo com eles, com o animal, né? claro. Tem que ser um ambiente bom, que eles se sintam bem, que eles se sintam confiantes, que seja uma experiência prazerosa para eles. Tá. Quem quiser mais informações sobre a PetSpot, entra no Instagram ou no Face, é PetSpot RS, isso, né? Lá vai ter todas as informações para vocês entrarem em contato e pedir informações. E o nosso querido Thiago, da Cão Cidadão, que também já é nosso parceiro da revista, ele tem aqui junto conosco uma coluna fixa, falando sempre com dicas, tá? Já fica a dica. PetSpot na capa. Isso aí. Thiago, tuas redes? Para o pessoal te procurar? Tá, tem o site da Cão Cidadão. Perfeito. Que é cãocidadão.com.br. Aí tem as redes sociais da Cão Cidadão também, que é tudo Cão Cidadão. E tem o meu Instagram, que daí é tipuga.cãocidadão. É TIPUGA.cãocidadão. Tem um monte de videozinho lá, bacana, o pessoal. Bom para conhecer o teu trabalho. Sim, dá para ver. E também, falando um pouquinho, as aulas da Cão Cidadão são a domicílio, né? A gente vai à casa da pessoa, geralmente tem duração de 1 hora, normalmente 1 vez por semana, a gente passa as orientações, o tutor treina, a gente vai levando assim. O tutor também faz o treino, tá? Sim, é importante, isso é bem importante. O tutor tem que participar. Tem. E por que a Cão Cidadão faz na casa da pessoa, faz a domicílio? Porque a maior parte dos problemas que a pessoa tem é na sua casa. Não adianta eu pegar a Zoe, levar para minha casa, treinar ela e te devolver. E ali se o problema continua. dela. Exato. Então, por isso que a gente tem essa preocupação de ir até a casa da pessoa e fazer na casa da pessoa, e de preferência com a pessoa e com a família toda, que é para todo mundo ter orientação junto, ver como lidar. Vivendo um cachorro bravo, o que eu faço? Pego no colo? Sabe? Por isso. Tá ótimo, certo? gente. E para quem quiser nos acompanhar a partir de agora no programa na Rádio EO, vocês podem baixar o app da Rádio EO, ou então vocês também podem acompanhar pelo Facebook da rádio e, se eu não me engano, pelo Twitter também. Tá bom, gente? Fiquem ligadinhos, acompanhem a gente e acompanhem também a Confraria Pet nas nossas mídias. Nós temos o Instagram, que é Confraria Pet, e o Facebook é confrariapet.oficial, ok? Acompanhe a gente e até a próxima. Muito obrigada a todos. Beijo. Obrigada.